Sabe, há momentos na nossa caminhada em que a fé parece meio frágil, quase silenciosa. E é bem nesses momentos que uma outra voz, a do medo, começa a gritar muito mais alto. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa dessas histórias. Uma passagem que pode ser um pouco desconfortável, mas que por isso mesmo é profundamente honesta sobre o que é essa jornada da fé. Vamos lá para Gênesis capítulo 20. Vamos começar com essa pergunta porque ela é o coração de tudo que a gente vai ver. Essa história nos convida a olhar para dentro e a questionar. Aquelas estratégias que a gente chama de sabedoria, as precauções que tomamos, de onde elas nascem de verdade? Será que elas vêm da confiança em Deus ou, no fundo, de um medo antigo que a gente ainda não curou? Pois é, a história já começa nos levando para um lugar um tanto quanto desconfortável. E não se trata de um pecado escandaloso, não. É algo muito mais sutil. Uma coisa que vive em todos nós. Aquele medo que se veste de prudência. Abraão, o homem que foi chamado por Deus para caminhar por fé, aqui decide caminhar pelo que ele vê, pela autopreservação. E o contexto aqui é tudo, né? Abraão tinha acabado de testemunhar o poder e o juízo de Deus de um jeito assim, avassalador. O que a gente esperaria? Uma fé super fortalecida, certo? Mas não, o que vemos é exatamente o contrário. Ele se muda para uma nova terra e, em vez de levar a certeza do cuidado de Deus, ele leva na bagagem um velho fantasma. E é aqui que a história ganha aquele contorno de déjà vu, de algo terrivelmente familiar. O que estamos prestes a ver não é um erro novo, não. É a cicatriz de uma ferida antiga que se abre de novo. Um padrão de medo que, pelo visto, o tempo não conseguiu apagar. E o que este slide mostra pra gente, de forma tão clara, é como as nossas feridas não resolvidas, elas viajam conosco. Anos separam o Egito de Gerar, mas para o medo de Abraão, o tempo parece não ter passado. É um lembrete forte de que, sem a cura pela graça, o passado continua a ditar as regras do nosso presente. E para aumentar a ironia da história, Gerar não era uma terra de bárbaros, não. Era um lugar organizado, com uma estrutura política. O perigo que Abraão imaginava talvez existisse muito mais dentro dele do que lá fora. O medo tem essa capacidade, né? Ele distorce a nossa visão da realidade. E pensa só, até o nome do rei, Abimeleque, que provavelmente era um título como o faraó, aponta para ordem e estabilidade. Abraão não estava lidando com um tirano imprevisível. Mais uma vez, a gente vê o conflito entre o mundo real e aquele mundo aterrorizante que o medo de Abraão construiu na mente dele. E então, no silêncio da noite, quando o plano humano está ali, prestes a ruir, uma outra voz entra em cena. E a narrativa muda de um jeito drástico. Deus não fala com seu profeta Abraão, não. Ele vai até o quarto de um rei pagão e fala com ele através de um sonho. Olha, este é um daqueles momentos em que a Bíblia vira as nossas expectativas de cabeça para baixo. O homem de Deus está encolhido pelo medo enquanto o rei, considerado pagão, demonstra uma integridade e um temor a Deus que chegam a surpreender. É um contraste humilhante e muito, muito poderoso. Dá para imaginar o calafrio de Abimeleque ao ouvir essa voz no sonho? Deus não o usa de rodeios. A intervenção é direta, é grave. A vida do rei está em risco por causa de um pecado que ele nem sabia que estava cometendo. A santidade da promessa de Deus é levada muito a sério. Porque aqui, o que estava em jogo era muito mais do que um casamento. Era a promessa. O filho que nasceria de Sara era a semente da redenção para o mundo todo. O medo de Abraão, a sua pequena estratégia de sobrevivência, colocou em risco o plano eterno de Deus. Aqui, a gente vê como uma falha nossa pode ter consequências gigantescas. E é exatamente aqui que a história meio que muda de protagonista. Ela deixa de ser sobre a falha de Abraão e passa a ser sobre a inabalável fidelidade de Deus. É sobre como Deus protege a sua promessa, às vezes, apesar de nós mesmos. Agostinho entendeu a alma dessa história. A santidade de Abraão não vinha da performance dele, mas da mão de Deus que nunca o soltou, mesmo quando ele caiu. A nossa segurança não está em quão firme seguramos em Deus, mas em quão firme Ele nos segura. E aqui a gente vê a beleza da misericórdia de Deus. Ele não espera o desastre acontecer. Ele age antes. Ele vê a intenção do coração de Abimeleque e o protege. A graça de Deus não é apenas restauradora, ela também é preventiva. Ela nos guarda de caminhos que nem sabemos que são perigosos. No fim das contas, este é o grande quadro.
De um lado, o mapa todo frágil que a gente desenha com nosso medo, cheio de desvios e becos sem saída. Do outro, o horizonte eterno da aliança de Deus. Um caminho que, mesmo com os nossos tropeços, sempre nos leva para casa, para a redenção. E agora, a história sai daquele deserto antigo e entra nas nossas vidas. Ela para de falar de Abraão e começa a falar conosco, nos convidando a olhar para o espelho. Essa é a pergunta que ecoa de Gerar até hoje. Onde está a nossa Gerar? Em qual área da vida? Finanças, relacionamentos, o futuro? A gente ainda diz que está sendo prudente ou realista, quando na verdade estamos com medo de confiar plenamente na bondade de Deus. E o padrão é quase sempre o mesmo, não é? Surge uma dificuldade. Nossa mente, dispara, imaginando o pior. E o instinto de sobrevivência grita, nos levando a tomar o controle. É a nossa forma sutil de dizer: Deus, a sua promessa é boa, mas a minha estratégia é mais segura. Abrão nos mostra como esse processo funciona. Mas a beleza do Evangelho, que já respira nessas páginas antigas, é que a nossa falha nunca é o fim da história. A fidelidade de Deus garante que, mesmo quando a gente cai, a narrativa da redenção continua. Primeiro, Deus não ignora o erro. O amor de Deus inclui a correção. Ele usa a repreensão de um rei pagão para confrontar Abraão. Ele traz a nossa falha à luz, não para nos envergonhar, mas para nos curar. E depois da correção, vem a restauração. O capítulo não termina com punição, mas com cura, com reconciliação. O mesmo Abraão que falhou é usado por Deus para orar pela cura de Abimeleque. A graça transforma as nossas maiores falhas em testemunhos do poder de Deus. E a grande verdade que ecoa deste antigo deserto é esta: a promessa de Deus não é refém da nossa perfeição. A falha de Abraão foi séria, mas o plano de Deus é maior. A história da redenção seguiu em frente, inabalável. E terminamos com esta verdade libertadora. A Bíblia nos mostra seus heróis com uma honestidade brutal, não para diminuí-los, mas para nos salvar da ilusão de que precisamos ser perfeitos. Fé não é a ausência de medo ou de erro. Fé é aprender a se levantar de novo e de novo, caminhando na certeza de que a mão que nos sustenta não é a nossa, mas a dele.